Oi, gente, vamos para mais uma aula de desenho técnico. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva cavaleira. Bom, a perspectiva cavaleira, ela vai ser uma projeção cilíndrica oblíqua sobre um plano paralelo a uma das faces principais do objeto. Então, se a gente observa aqui nessa figura, a gente tem que essa face do cubo, que está pintada aqui de cinza, ela vai ser paralela a essa face aqui, que é o que está sendo representado aqui no quadro. Então, as faces do cubo que estão paralelas ao quadro, que no caso é esta cinza, elas vão permanecer em verdadeira grandeza, ou seja, sem deformação. Já as faces que estão perpendiculares ao quadro, que são essas daqui que estão marcadas de azul agora para vocês, elas vão se projetar no quadro de forma inclinada, elas vão sofrer uma certa deformação, como está acontecendo aqui. Então, ó, aqui nessa outra figura, o dado ele está aparecendo com essa face marcada de cinza também, verdadeira grandeza, também conhecido como VG, e as faces aqui que estão perpendiculares ao quadro, elas vão estar inclinadas. Então, essas faces aqui, ó, elas vão ter uma certa deformação com relação ao objeto. Então, se vocês observarem esse cubo, ele dá a sensação de que ele está abrindo nesse trecho aqui em cima, como se ela tivesse deformada mesmo. Então, essas deformações, elas podem ser desenhadas com ângulos de 30 graus, e aí a gente vai usar esse esquadro de 30 e 60 graus. E esse ladinho aqui do esquadro, que apareceu aí para vocês, é o lado que tem um ângulo de 30 graus. Ela vai aparecer também no ângulo de 45 graus, e aí a gente vai utilizar esse outro esquadro, que é o esquadro de 45, nessas duas pontinhas do esquadro que apareceu aí nessa angulação de 45 graus. E ela vai aparecer também, a gente vai poder desenhar também no ângulo de 60 graus. E para isso a gente vai usar o esquadro de 30 e 60. E a gente utiliza essa ponta mais larga do esquadro, que é onde tem um ângulo de 60 graus. Bom, nesse sentido, qual seria a principal característica da perspectiva cavaleira? Vai ser desenhar a vista frontal dos objetos representados. E essa face do objeto que vai ser representada de frente, ela vai ser representada em verdadeira grandeza, que foi onde apareceu esse sombreado aí no cubo. Ele está representado em verdadeira grandeza, ou seja, sem deformação. E esses eixos X e Z, eles vão formar o ângulo de 90 graus. Então, por isso que a gente consegue fazer o maior número de informações e detalhar melhor os objetos que estão nessa face. Nesse caso, já que a perspectiva ela vai sofrer uma deformação, como é que a gente faz para reduzir essa deformação? Então, para minimizar a deformação, é recomendado que todas as arestas ou contornos onde foram aplicados ângulos tenham as dimensões reduzidas. Então, no caso da aplicação do ângulo de 30 graus, recomenda-se a redução de 2/3 dessa medida da aresta. Então, aqui, ó, a minha aresta ela vai ter o tamanho X, e a recomendação é que eu utilize 2 partes dessa aresta. Então, ó, a minha figura ela vai parar por aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 2/3 desse meu lado. No caso do ângulo de 45 graus, recomenda-se a redução de 1/2 do tamanho da aresta. Então, a minha aresta vai ter aqui essa medida. E quando eu venho para colocar a minha medida na aresta que não está perpendicular, eu vou considerar metade do tamanho dessa aresta. Então, no ângulo de 45 graus, em todas as linhas que recebem esse ângulo de 45, eu vou considerar metade do tamanho. E no caso do ângulo de 60 graus,
recomenda-se a redução de 1/3 da medida da aresta, da medida do lado. Então, aqui, ó, eu vou ter uma medida X e aqui eu vou ter uma partezinha desse X. Então, por que isso acontece? Porque cada figura dessa, cada ângulo, quando ele é aplicado, ele oferece uma redução, uma deformação diferente. E para cada deformação, a gente vai ter uma redução diferente, buscando minimizar a deformação que esse objeto vai sofrer. Bom, nesse caso, por que seria necessário reduzir essa deformação? Então, quando a gente analisa a figura, as figuras com a aplicação dos ângulos sem a deformação, como está no exemplo abaixo, a gente percebe que o objeto ele fica muito distorcido com relação ao que seria o objeto real. Então, aqui, ó, no ângulo, na figura de 30 graus, eu vou ter esta deformação aqui, que está apresentada para vocês aqui nesse ponto. Quando ele vem para de 45 graus, ela vai ter outra deformação aqui, que também está sendo representada, ó. Quando eu venho para 60 graus, essa deformação ela aparece ainda maior. Então, mesmo com a redução, a gente ainda observa que a própria figura, após a redução, ela vai apresentar uma certa deformação. E a de 45 graus é o tipo de perspectiva que deforma menos. Então, por isso que ela é mais utilizada. Então, a gente utiliza com maior frequência essa perspectiva de 45 graus, porque esta figura, esse objeto, ele vai parecer menos deformado que todos os outros. Então, qual seria a vantagem da gente usar a perspectiva cavaleira? Então, ela vai facilitar a representação da face, de uma das faces do objeto, quando esse objeto ele possui muitos detalhes, como a gente pode observar nessas figuras aqui. Então, essa primeira face do objeto, ela está sendo representada de forma muito carregada. Então, essa perspectiva com este primeiro plano aqui, ó, paralelo à representação, torna isso muito mais fácil do que se ela fosse toda por meio de ângulos, como é o caso da perspectiva cônica. Então, como é que a gente vai escolher a forma de representar essa perspectiva? Então, para representar de forma paralela, ou seja, de frente, a gente vai colocar, sempre que possível, a maior dimensão da peça, ou seja, qual lugar que ela é maior, a face mais irregular, ou a face que contenha detalhes circulares. Então, por que a gente utiliza desse formato? Porque essa face paralela, de frente, ela vai ser representada sem sofrer redução. E isso facilita muito na hora de representar todos esses detalhes que foram citados. Como a gente pode ver aqui nos exemplos, ó, essa figura aqui, ela vai ter essa face perpendicular, ou seja, ela está a 90 graus da observação. Então, esse ângulo aqui, essa angulação, esse objeto circular, ele é mais fácil de ser representado quando ele está em paralelo, em vista paralela, do que quando ele está aqui na vista oblíqua, na lateral, com a deformação. Mas nesse caso, o objeto ele é simétrico em todos os lados, né? Todos os lados dele são iguais, não faria diferença na representação da peça. Aqui, nessa figura aqui da casinha verde, a gente já observa que ela é uma figura que tem um maior número de detalhes nessa fachada. Então, por isso que ela foi representada de forma paralela. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da aplicação da perspectiva no projeto de edificação, que é aí o primeiro plano desse objeto, que é esse aqui que eu estou marcando para vocês, ele vai estar exatamente a 90 graus. Mesma coisa acontece aqui com esse objeto que é tipo um arco. Então, esse tipo de perspectiva, ela facilita muito essa representação desses detalhes, porque eles vão estar sempre paralelos com a representação
com a vista do observador. Essa representação vai estar sempre paralela. Então, a perspectiva cavaleira, ela vai ter um passo a passo também na representação de circunferências. Então, para a gente traçar a circunferência, a gente precisa seguir esses passos. Então, a gente primeiro vai traçar a circunferência em sua verdadeira grandeza, ou seja, ela vai estar aqui nesse plano que é paralelo. Então, a gente traça essa circunferência aqui. Posteriormente, a gente vai começar a encontrar as interseções auxiliares, e aí vai estar representado aqui, ó, nessas linhas, B', B1, D, D1, F', F1. Então, todas essas interferências, ó, aqui, ó, B, D, F. Então, tudo isso aqui vai ser rebatido para os outros planos. Então, a gente vai traçar essas linhas aqui assim que a gente encontra elas. Depois que a gente encontra isso, então a gente vai encontrar os pontos de tangência, que são A e A1, que está aqui em cima representado, o C e o C1, que é esse aqui, ó. Então, ela está se cruzando aqui, ela está encostada uma na outra, ela está sendo uma linha tangente. E depois a gente vai fazer o quê? Vai unir esses pontos à mão livre. Então, a gente vai pegar o lápis e vai trazer aqui, ó. E vamos trazendo isso aqui, para formar essas circunferências aqui do lado de fora, das laterais. Então, uma observação com relação à perspectiva cavaleiras na representação de circunferências é que ela não possibilita o traçado com compasso, pelo menos não aqui nesses onde ela recebe os ângulos. Então, isso aí pode ser feito utilizando o auxílio da mão francesa, da curva francesa, que é um dos instrumentos de desenho, ou os pontos eles vão ser unidos à mão livre, como eu esbocei aqui para vocês de como seria. Bom, essa foi a nossa aula de perspectiva cavaleira, parte conceitual e teórica, e vocês vão começar a colocar em prática esse tipo de perspectiva, fazendo as atividades para conseguir compreender melhor como é o funcionamento dessa forma de representação gráfica.